O racismo é uma doença moral. Esse foi um dos apontamentos feitos na audiência pública que marcou o lançamento da Frente Parlamentar Antirracista no dia 12 de julho. Composta pelos vereadores Tainara Faria, João Clemente e Guilherme Bianco, a frente tem o objetivo de estudar e indicar ações e políticas públicas direcionadas para o combate ao racismo em Araraquara. Nós, da Frente Parlamentar, entendemos indispensável este momento com vocês, para que nós possamos dialogar com a sociedade sobre quais rumos esta Frente Parlamentar precisa seguir. Nosso papel é corrigir erros históricos que continuam perpetuando na nossa sociedade. Este é o nosso papel. É não ser omisso, é não fingir que nada está acontecendo. Em Araraquara, nós já temos um histórico de trabalho e de proposições que envolvem muitos atores no enfrentamento ao racismo, né? E nós decidimos, enquanto comissão, não avançarmos na elaboração de políticas públicas sem antes ouvir a população araraquarense, ouvir aqueles que demandam dessa pauta, até porque a gente sabe que esse é um assunto de todos. E a audiência pública é a forma democrática da qual dispõe o Poder Legislativo de poder fazer ouvido mais amplo para as demandas que possam surgir. O debate antirracista ele tem que estar presente no dia a dia da Câmara Municipal de Araraquara, justamente porque a gente compreende que esse é um tema estruturante da sociedade brasileira, da formação social do Brasil. Então, uma sociedade que foi erguida por meio de uma sociedade escravista e que até hoje o Brasil sofre e passa por essas questões. A secretária municipal de Educação pontuou a perversidade da escravidão. Num país que tem apenas e tão somente um pouco mais aí, de 130 anos de abolição desse sistema tão perverso. De um país que tem uma tradição muito incipiente de construção de uma política efetivamente democrática. Estamos ainda, né, todos os dias construindo ela e todos os dias sendo pondo em perigo, pondo em risco, né, o pouco que a gente conquistou aí de ressalvas democráticas. Um país que apenas, olha isso, em 2003 constrói pela primeira vez uma ação, né, que diz respeito a colocar no currículo, ou a passar a discutir efetivamente dentro do currículo e da política de educação a história, né, afro-brasileira. Então, a gente está no início de muitas coisas. O secretário municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública vê avanços, mas entende que começaram a acontecer há pouco tempo. O encrudecimento das penas, né, o crime de racismo, da injúria racial, tornando esses crimes inafiançáveis. Tivemos também aí alguns avanços, né, na questão do regime de cotas, né, foi algumas políticas públicas, ações afirmativas importantes para tentar minimizar ou eliminar essa desigualdade gerada ao longo do tempo. Mas ainda falta muito, né? Eu acho que nós temos um caminho importante a percorrer. Ainda no nosso cotidiano, nós podemos perceber inúmeras práticas preconceituosas, violência policial. Para a coordenadora executiva de políticas étnico-raciais, a existência da frente é importante. Uma oportunidade de legislar, de provocar leis, de criar leis, de se pensar leis em benefício do nosso povo, ainda mais, né? A gente teve um período que a gente conseguiu criar inúmeras leis, mas agora, quanto mais pessoas, quanto mais força, melhor. E é isso que a gente preza, pelo bem coletivo, pela construção coletiva. Nós temos que enfrentar o racismo minimamente para que possamos viver numa sociedade democrática. É de extrema importância a discussão do assunto, esse levantamento dessa discussão é muito importante.
né? É legal também a multidisciplinariedade que tem na mesa. É importante nesse, né, tempo de obscurantismo, é legal termos profissionais de várias áreas debatendo o assunto, levantando o seu ponto, dando o seu posicionamento, né? É muito importante no combate ao racismo a representatividade. O presidente do Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo, CONCEDIR, apresentou dados do período de 2008 a 2018 do Atlas da Violência, construído pelo Fórum de Segurança Pública. 628.595 pessoas foram assassinadas no Brasil, num período de 10 anos. E quando a gente olha para essas pessoas assassinadas, né, a gente descobriu, os dados, né, nos mostram o seguinte, que nesses 10 anos o número de negros mortos cresceu 11%, e dos não negros diminuiu 12%. 77% dos homens que foram mortos, 77% dos homens que foram mortos, né, foram mortos por armas de fogo, e as mulheres 53%. E nem precisa dizer que a maioria dessas pessoas é negra. O risco de um homem negro ser assassinado é de 74% maior do que os não negros, e de uma mulher negra é 64%. Então esses dados, eles também denotam uma pandemia. Porque eu que sou formado em letras, né, gosto muito de conceito, o que é pandemia? Segundo o dicionário, pandemia é uma doença contagiosa, infecciosa, que atinge uma grande proporção sem controle. O racismo é uma doença moral. E ela também é pandêmica nesse país, ela é contagiosa, ela atinge muita gente, e como bem disse a Alessandra, não tem nada de sutil. E é a partir da localidade que nós temos que ter ação. E quero também dizer que eu vou falar dessa experiência para múltiplos lugares. E peço que Araraquara divulgue, mostre para outras cidades o que pode ser feito.